Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem e nos acompanham aqui no nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para meditar na Palavra de Deus. Estamos seguindo a série Escutar a Voz da Criação. Essa série faz parte dos estudos propostos pelo Tempo da Criação. O Tempo da Criação é um movimento cristão que envolve igrejas no mundo inteiro, igrejas de várias denominações, de vários segmentos cristãos. E muitas dessas igrejas, como a nossa, têm realizado atividades relativas a uma reflexão sobre as mudanças climáticas, aquilo que é possível ser feito, que a fé cristã possa contribuir para a mudança da nossa realidade. E esta série, especificamente neste ano, ela trata dessa voz que emerge da natureza, das pessoas que vivem no planeta e principalmente das pessoas menos favorecidas. Há uma voz que ressoa. É interessante que essa expressão ela é muito baseada naquela ideia do Salmo 19, logo no começo, quando o salmista diz que sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Parece que o salmista, naquela época, já percebia que alguma coisa estava ausente nessa voz que emerge da criação. E nós estamos seguindo essa série de maneira que a gente possa refletir sobre os problemas que nós precisamos dar conta, escutar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo clamado a partir das pessoas que sofrem por causa das mudanças climáticas e da necessidade de preservação do meio ambiente, a garantia de uma vida saudável, de uma vida digna no mundo em que nós vivemos. Digna para todos e todas. E nesta mensagem de hoje, eu quero pensar com você sobre as principais vítimas do problema que está acometendo o nosso planeta. O aquecimento global, as mudanças climáticas que vêm acontecendo, elas provocam uma vítima. Tem uma vítima da qual nós precisamos tratar. E essa vítima é a pessoa mais pobre que vive em nosso planeta. E quando nós falamos do pobre, nós estamos falando também das comunidades onde o pobre está inserido. Ali, naqueles lugares onde a pobreza campeia. Os pobres, meus amados irmãos e irmãs, são as principais vítimas das alterações climáticas. Vamos meditar sobre isso, vamos pensar sobre essa condição. Eu quero convidar você a gastar um tempo do seu momento, da sua meditação, da sua reflexão. Você que é da nossa igreja, você que está visitando aqui o nosso canal, você que assiste em outro horário, eu quero convidar você a meditar sobre isso e a pensar numa resposta de Deus, uma resposta de fé para esse problema. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação em PowerPoint e você nos acompanhe em espírito de oração. Deus quer falar ao nosso coração. Quero ler com você, não é, a passagem de hoje. Nós vamos falar sobre escutar o clamor dos pobres. E a passagem de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo de número 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí, você pode examinar na sua Bíblia, mas também pode ler aqui comigo, ela está aqui na nossa apresentação que vai entrar já já. Provérbios 21, 13. Diz a palavra de Deus assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Olha, esse texto diz para gente que há um clamor que vem das camadas populares, que vem das pessoas mais pobres,
que vem dos rincões da pobreza, das comunidades onde essas pessoas estão inseridas. Se você, meu irmão, minha irmã, não ouviu, não conseguiu ouvir esse clamor que vem dos pobres, olha, meus irmãos, isso não é uma notícia boa para você. Se as autoridades desse tempo, se os juízes, se os governadores, se os legisladores não ouvem a voz que vem dessa gente, olha, meus amados irmãos, isso não é também uma notícia boa para eles. A Bíblia não tem uma notícia boa para as pessoas que são surdas para o clamor que vem dessa camada mais pobre. Esse grito, que é um grito de classe social, é um grito peculiar de pessoas que vivem na parte de baixo da pirâmide social. Esse grito precisa ser ouvido e o Senhor nos convoca, nos intima a ouvi-lo, porque ele mesmo diz que aquele que não ouve esse grito que vem dos pobres, também haverá de clamar e não será ouvido. Por isso que eu disse que não é uma notícia boa, viu? Não é uma notícia boa ficar surdo, com os ouvidos moucos, ao clamor dos pobres. Para a gente iniciar essa meditação, deixa eu jogar essa frase que eu falei logo no começo. Os pobres são as principais vítimas das alterações climáticas. Anote isso em algum lugar na sua Bíblia, no seu caderninho, nas coisas que você tem de anotações. Guarde isso na sua memória. Quem são as principais vítimas do aquecimento global? São os pobres. Quem são as principais vítimas das alterações climáticas desse tempo? São os pobres. E essa afirmação não é minha, meus amados irmãos e irmãs. Eu não estou inventando uma frase. Eu não estou inventando uma teoria. Eu estou colocando aqui aquilo que é resultado das investigações que a Organização das Nações Unidas vem desenvolvendo ao acompanhar os efeitos do aquecimento global. O aquecimento global atinge várias formas de vida. Degrada os biomas, degrada os mares, degrada as florestas, degrada vários setores da vida no planeta. Mas de todas essas esferas que o aquecimento global afeta, a principal vítima é a pobreza. São as pessoas mais pobres. E eu gostaria de que você pudesse levar isso em consideração nas suas reflexões daqui por diante. Quando você agride o planeta, quando você evita algo que você poderia fazer para melhorar a vida no planeta, então você está agredindo a vida de um pobre nesse mundo em que nós vivemos. Parece forte, né? Eu estou lembrando aqui um priminho que eu tenho, quando era bem novinho, e então alguém estava usando água de uma torneira no quintal e deixou, em algum momento, a torneira pingando água, né? Aquele filetinho de água. Aí o menino de uns 3 ou 4 anos entrou em desespero e gritou: vai acabar a água do planeta. É uma brincadeira infantil, mas aquele priminho já estava consciente de que cada gotinha de água desperdiçada é uma gotinha de água que deve estar faltando para alguma comunidade carente no planeta. Parece que as nossas mães exageravam quando a gente deixava um restinho de comida no prato e a minha mãe dizia: dê graças a Deus por esse restinho, porque tem alguém passando fome agora. Alguém daria tudo para comer esse restinho que você deixou no prato. Parece que era exagero da mamãe. Mas não, meus amados irmãos. Quando você desperdiça algo, quando você deixa de cuidar bem do seu lixo,
quando você consome com exagero alguém, na parte de baixo da pirâmide social, sofre por não ter. É duro a gente falar isso, mas é a grande realidade, meus irmãos. Vivemos num cenário que a gente pode chamar de apocalíptico. E tudo que a gente tem tende a acabar. Quando você consome algo que foi extraído da natureza, pode ter certeza, aquilo foi tirado da natureza e não vai voltar. Não vai ser restaurado, porque a natureza não tem meios de recompor-se diante do desenfreado consumo do que estamos adquirindo dela para a nossa subsistência. Então, tudo que está acometendo ao mundo hoje tende a acabar, tende a provocar mais desigualdade social, tende a aumentar a vantagem dos mais ricos, tende a fazer isso. Parece que é interessante que tudo está caminhando para o fim, menos a desigualdade social, menos o acúmulo de riqueza dos ricos. Que cenário é esse? Que mundo injusto é esse que está emergindo da crise climática que afeta o planeta? Tem um relatório muito interessante de uma organização chamada Oxfam Brasil. Ela foi publicada em 2019. E então eles constatam que os países pobres do hemisfério sul do nosso planeta sentem os efeitos das mudanças climáticas causadas pelos países do hemisfério norte, da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, que consomem desenfreadamente. Consomem desenfreadamente. E se o hemisfério sul consumir igual o hemisfério norte, será necessário muito mais do que a gente extrair, muito mais do que a gente já vem extraindo. E isso tem causado o quê? Tem causado secas por todos os lados, tem causado geada em exagero por todos os lados, tem causado inundações por todos os lados. Secas, inundações e geadas tornam-se cada vez mais frequentes. Essas alterações provocam a alteração também, a diminuição da produção de alimentos. A produção de alimentos começa a se tornar imprevisível do que poderá vir a acontecer daqui por diante. Outra coisa que acontece é que a oportunidade de trabalho, de emprego, que garante a renda das famílias, vai se tornando cada vez mais escassa. Mas, ao mesmo tempo em que há a diminuição da produção de alimentos e a diminuição das oportunidades de trabalho, há também equitativamente, né? Parece que uma coisa parece que puxa a outra. Enquanto um índice puxa para baixo, o índice da riqueza dos mais ricos sobe cada vez mais. Há cada vez mais concentração de renda na mão de poucos. Eu queria colocar aqui uma lista de coisas que as mudanças climáticas provocam. Vejam só o que as mudanças climáticas têm provocado nas comunidades mais carentes. Veja se você não repara isso nos bairros da nossa cidade, nas comunidades mais próximas e até mesmo nos noticiários que nós acompanhamos das enchentes, como aconteceu recentemente no Paquistão, agora bem recentemente, ou então dos vendavais que acometeram em outras partes da África e na Indonésia também, tantos lugares que vão sofrendo com as grandes catástrofes ambientais provocadas por causa das mudanças climáticas.
Então, o que as mudanças climáticas provocam nas comunidades mais carentes? Em primeiro lugar, a perda da moradia, que é a primeira coisa que vai embora. É quando as pessoas dizem: perdi tudo. E é tudo mesmo, porque tudo aquilo que as famílias conseguiram acumular durante o tempo, às vezes em localidades precárias, sem saneamento básico, em dificuldade de acesso. Essas pessoas que moram em localidades precárias são as primeiras que sofrem os efeitos das tempestades, das inundações, das tempestades de areia até. Então, a perda da moradia por causa de deslizamentos de casas provocadas por tempestades e inundações. Um outro problema que acontece por causa da mudança climática é a proliferação de doenças provocada pela má alimentação, falta de saneamento básico e de assistência médica. Tudo o que está acontecendo nessas comunidades carentes é exatamente isso: falta médico, falta rede de esgoto, falta água potável, falta alimento, acesso ao alimento básico. Tem gente que acredita que a fome não existe no Brasil, mas ela existe não só pela falta de comida, de pessoas que não têm condições de comer as 3 refeições básicas do dia, mas também porque essas refeições não têm os ingredientes, os nutrientes básicos para uma alimentação saudável. Nós vivemos um tempo de aumento da fome no nosso Brasil. O Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome. Olha, gente, isso não é algo para a gente levar assim no descaso. Não é para gente, não é uma notícia para a gente desprezar, mas é para a gente sofrer com isso. Esse problema está chegando nas nossas famílias. Outro problema causado pelas mudanças climáticas, o desemprego. E quando vem o desemprego, também está associado a esse desemprego, a essa precarização do trabalho, a queda no poder de compra do trabalhador, das famílias. E isso dificulta o acesso aos bens necessários para a sobrevivência da pessoa. Uma família com menos renda, alguém que está desempregado dentro de casa, nós sabemos, é um remédio que fica mais difícil de comprar, é aquele alimento que fica mais difícil de adquirir. A gente começa a consumir de forma com qualidade mais inferior. E é um problema sério isso para as famílias mais pobres. Outro problema, e é o quarto que eu quero assinalar aqui, dos problemas provocados pelas mudanças climáticas nas comunidades, é a necessidade de deslocamento e migração por causa da redução da capacidade hídrica da região provocado por períodos de seca. E nós vemos isso, várias pessoas migrando, exilando das suas terras, das propriedades das suas famílias, para poder ir a outros lugares onde haja alimento e, às vezes, até segurança por causa do clima de guerra. Meus amados irmãos, se esse problema não te incomoda, é algo para você pensar sobre a sua espiritualidade. Se você não sofre com isso e não se sente parte da solução do problema, então nós precisamos sentar aqui agora e clamar a direção de Deus, o esclarecimento que vem do Espírito Santo, para saber qual é a nossa parte na contribuição para mudar essa realidade. Nós precisamos, como servos e servas de Deus, colocar a nossa vida à disposição do Senhor para encontrar respostas para esse dilema. Meus amados irmãos e irmãs, a Organização das Nações Unidas tem um relatório do Conselho de Direitos Humanos que faz uma estimativa até 2030. Até 2030, cerca de 120 milhões de pessoas a mais estarão sendo empurradas para a miséria. É uma realidade dura para a gente saber que, daqui por diante,
a tendência é aumentar o índice de pessoas que sofrem com o problema climático. E isso expõe a divisão de classes que existe na humanidade, em todos os lugares. Isso não é um problema ideológico. Nós estamos falando de uma relação entre ricos e pobres, que a palavra de Deus diz que sempre existiu. Está lá no Deuteronômio. E sabe por que, que os pobres existem? Para a gente poder exercer misericórdia para eles, para a gente entender que a nossa ganância, que nosso desejo de enriquecer empobrece alguém. O dinheiro ele não nasce em árvores, ele sai da mão de uma pessoa para ir para outra pessoa. Então, se está sobrando dinheiro para alguém, é sinal que está faltando para muitos. Nós precisamos entender essa dinâmica, essa lógica da riqueza, principalmente nos nossos dias atuais. E quando a gente fala das condições de sobrevivência, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando exatamente dessa realidade de que os mais ricos são aqueles que têm condições de se safarem dessas consequências. As consequências da mudança climática não chegam para as famílias mais ricas. Eles não sentem o impacto da seca, eles não sentem o impacto da falta de alimentos, eles não sentem o impacto da falta de trabalho e de renda. Os mais ricos são aqueles que possuem maior capacidade de adaptação a esse cenário apocalíptico. Mas também, meus amados, os mais ricos são aqueles que são os principais responsáveis pelas causas do aquecimento global. As causas do aquecimento global vêm do excesso de consumo das camadas superiores da nossa sociedade. É esse consumo desenfreado, descontrolado e muitas vezes desnecessário que faz com que haja toda essa alteração do ciclo de produção, desde a natureza até a nossa mão. Precisamos levar isso a sério. Precisamos pensar mais nisso. Precisamos tratar isso como algo que nos leve a uma atitude mais digna, mais esclarecida, mais presente para o mundo que vivemos. Nós estamos enfrentando um verdadeiro apartheid climático. A expressão ela é usada por muitos pesquisadores, apartheid climático, que é a exclusão de algumas pessoas aos bens de consumo e pelo fato de não participarem dessa forma de consumo que é pregada, ensinada nas camadas superiores, aqueles que estão excluídos também se tornam vítimas do consumo desenfreado. Os mais ricos são os únicos que podem escapar da falta d'água. São os únicos que podem escapar da fome. São os únicos que podem escapar dos conflitos causados pela busca de riqueza. E os mais pobres são abandonados ao sofrimento por causa da fome, por causa da escassez de água e por causa dos conflitos sociais causados pela busca, pela ganância, pela busca da riqueza. Bom, pastor, o que a gente tem a ver com isso? O que o cristianismo tem a ver com isso? A grande verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela nos ensina a colocar a nossa vida à disposição de servir aos mais pobres. Ouvir o clamor dos mais pobres. Quando o livro de Provérbios fala sobre o clamor dos pobres, ele está lembrando para a gente que existe uma voz que vem dessa camada de baixo da sociedade. Existe uma voz gritando. E Jesus, ele deu importância a essa voz. Jesus deixou claro que ele se importa com o grito dos mais pobres. Jesus deixou o seu próprio exemplo quando se importou com os mais pobres
do seu templo. Ah, mas como é que ele fez isso? Leia lá em Mateus capítulo 11, versos 5 e 6. Jesus mandando dizer a João Batista o que ele estava fazendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos mais pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus diz para os discípulos de João Batista: olha aqui, meus queridos, vocês estão vendo que a minha missão, o meu trabalho, a minha dedicação está levando conforto aos aflitos, está levando paz àqueles que vivem no conflito permanente por causa das desigualdades, está levando alento, está levando esperança, está levando uma boa notícia para aquele que não tem nada, para os destituídos deste mundo, para os que estão excluídos dessa vida social que foi construída a partir da ganância das pessoas. Nós estamos, então, diante de uma proposta. A proposta de Jesus de ouvir o clamor dos pobres, a fim de levar até eles a boa notícia do amor de Deus e que Deus se importa com a dor deles e que Deus tem uma resposta para o sofrimento deles. Então, a pergunta que vem para nós nesta manhã, nesta noite, neste momento, nesta hora importante da nossa reflexão é: o que a Bíblia nos ajuda a pensar sobre ouvir o clamor dos pobres? Como que ela nos orienta a ouvir esse clamor? Como que a gente vai passar, então, a ouvir o clamor do que vem de baixo, daqueles que são as vítimas das mudanças climáticas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus escolheu os pobres deste mundo. Deus escolheu os pobres. Tem muita gente que tem dificuldade de entender essa frase. Tem dificuldade mesmo, viu? Saber que Deus escolheu os mais pobres. Deus escolheu, sim, os mais pobres. Foi uma opção dele desde o começo, como herdeiros do seu reino. Foi essa a escolha que o Senhor fez. Ele veio trazer a boa nova do reino para as pessoas excluídas, para os marginalizados, para os da periferia, para aqueles que não estão incluídos dentro daquele esquema social de privilégios. São os desprivilegiados mesmo. Mas como é que ele fez isso? Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Veja bem, meus irmãos, Deus escolheu aos pobres deste mundo. Isso não é uma expressão que um pastor, ou uma ideologia, ou um partido político tem a dizer. É a Bíblia que está dizendo para a gente. Deus escolheu os pobres deste mundo para poder realizar, através dele, o seu projeto salvador de resgate de toda a humanidade. Deus está interessado nas condições de vida das pessoas mais pobres. O Senhor escuta o clamor dos pobres. Deus está sensível ao sofrimento dos mais pobres. Deus está ao lado dos excluídos. Deus está junto dos oprimidos. Deus está ao lado das vítimas deste tempo. Pode acreditar nisso. Deus não está ao lado do opressor. Deus não está ao lado do rico. Deus está ao lado do pobre. Ah, mas pastor, e como é que fica o rico? O rico fica numa situação bastante delicada, porque se ele não ouvir com atenção essa voz, ele é interpelado para dar atenção a essa voz. Eu não sei se tem rico aqui me ouvindo, mas se você se sente rico, meu irmão, porque tem um carrinho melhor, porque tem uma casinha melhor, ou um saláriozinho melhor, se você se sente rico, então ouça o que Deus está dizendo, abra o seu coração para aquilo que move o coração de Deus e ouça também o clamor dos pobres. Esteja ao lado dos mais pobres, esteja ao lado daqueles que sofrem, não dos ricos.
Os ricos não precisam desse tipo de assistência da sua parte, nem da parte de Deus, meus irmãos. Para que o rico tenha a atenção de Deus, ele precisa ouvir a voz que vem das partes mais baixas da sociedade. É assim que a palavra de Deus orienta. Bem, meus irmãos, parece um assunto dificílimo da gente tratar, mas é preciso, com ousadia, com voz profética, dizer que Deus está ao lado dos mais pobres sempre, em toda circunstância, em todo o momento. A segunda coisa que a Bíblia me orienta a fazer é que não cuidar do pobre é um pecado grave. Anote aí essa informação. Para Deus, não cuidar do pobre é pecado. Meu irmão, minha irmã, você não dá importância àqueles que têm fome. Você não está sensível ao aumento da fome no Brasil. Você está ignorando o fato de que pessoas estão tendo mais dificuldade de viver com o seu salário, de pagar as suas contas, de que não sobra dinheiro no final do mês. Como é que diz até mesmo os humoristas, né? Tem mais mês do que salário na minha conta. Olha, meus amados irmãos e irmãs, se você não se importa com isso, se você é daqueles que não ouvem o clamor do pobre, quero dizer para você que a Bíblia trata isso como um pecado. É pecado, meu irmão. Não tem como a gente disfarçar, dizer outra coisa. Amós, capítulo 5, versículo 12. O profeta dizia assim para o povo de Deus: pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Como isso está acontecendo nos nossos dias atuais? Quantas pessoas, funcionários públicos de vários escalões, não são só os políticos poderosos, mas desde aquele balconista mais próximo do atendimento do público até os mais poderosos, recebem suborno, fazem injustiça, impedem que a justiça chegue ao mais pobre, impedem que se faça a garantia dos direitos daqueles que possuem seus direitos. Juízes, procuradores, advogados, desembargadores, quanta gente envolvida para tirar o direito do pobre, impedir que ele ganhe salário digno, que ele tenha acesso à sua aposentadoria de forma digna, às assistências de saúde, vá até os hospitais públicos, vá até as escolas públicas, vejam como elas se encontram sucateadas, vejam como está o salário desses trabalhadores que atendem as camadas mais pobres, aqueles que cuidam das pessoas que realmente precisam. Vejam como elas estão. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que isso é pecado. Isso é pecado. Deus conhece as transgressões de uma sociedade injusta que relega aos mais pobres os piores serviços. Nós precisamos levantar a nossa voz em favor desses que clamam por justiça, clamam por direitos, clamam por vida digna. Gente, eu não sou candidato não, tá bom? Mas eu estou aqui com meu coração sensibilizado. Vocês que me conhecem sabem que eu me importo com essas coisas. Sabem que eu preciso expressar aquilo que eu sinto. E a palavra de Deus me interpela para dizer que aqueles que não se importam com o sofrimento dos mais pobres cometem pecado. Bem, meus irmãos, falar sobre isso, como já disse aqui, é um pouco difícil, porque mexe com o sentimento de muita gente. Muita gente leva isso para o lado da discussão ideológica, da questão política local, mas não, a palavra de Deus, ela não tem partido, ela não tem ideologia. E ela diz mesmo para a gente cuidar disso, é o povo de Deus que precisa se levantar
e se importar com aqueles que sofrem. Lembrar-se, meus irmãos, a igreja precisa lembrar-se que Deus está comprometido com um projeto de construção de uma sociedade mais justa. A igreja precisa lembrar-se que Deus está comprometido com a construção de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais solidária. É com isso que Deus está comprometido. Cuidar dos direitos dos mais pobres significa garantir a eles, ouvir o clamor do pobre, ouvir o grito dos pobres. Significa garantir aos mais pobres acesso a condições dignas de alimentação, de segurança, de saúde, de educação para todos e todas. É isso que significa. Não é ficar olhando o grito dos pobres, coitadinhos. Não, é trabalhar junto com eles, estar ao lado deles, para garantir a todos e todas uma sociedade justa, fraterna e solidária. Mas, meus irmãos, a Bíblia também me interpela para que eu possa pensar sobre aquilo que Deus pode fazer com aqueles que atendem, que ouvem o clamor do pobre, que se importa com o pobre, que é cooperador de Deus para isso. Sabe o que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz que existem bênçãos reservadas para aqueles que servem aos mais pobres. Olha, meus amados irmãos, nós não conseguimos aquilatar a quantidade de bênçãos que Deus tem reservado àqueles que servem, que atendem, que ouvem o clamor dos mais pobres. O Salmos 41, verso 1, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Amém? Como é feliz aquele que ouve o clamor do pobre. Que felicidade maravilhosa está reservada para quem está ao lado dos pobres. Não é opressão, meus irmãos, não é você abrir mão dos seus valores. Não há nada mais conservador do que você resgatar esse ensino da palavra de Deus e se posicionar ao lado daqueles que sofrem. Isso não é um papel ideológico, isso não deve ser relegado a nenhum partido político. Isso é um privilégio que o cristão tem de atender o chamado divino para estar ao lado daqueles que sofrem. Meus irmãos, minhas irmãs, cada cristão, cada cristã tem o dever de escutar, amparar, atender, servir aqueles que são mais pobres. E sabe por que isso é importante para nós, como cristãos e cristãs? Porque isso, meus amados irmãos e irmãs, é expressão do nosso amor a Deus. Se você diz que ama a Deus, você precisa fazer aquilo que ele faz. E se Deus está ao lado dos pobres, o lugar que o cristão e a cristã precisam estar é ao lado dos pobres também. Ouvir o clamor dos pobres é caminho de transformação histórica para o mundo em que vivemos. Isso implica enfrentar estruturas sociais exploradoras, estruturas econômicas opressoras que perpetuam e aprofundam as desigualdades sociais no mundo. Infelizmente, qualquer cristão ou cristã que, em nome de Deus, pela palavra do Senhor, venha fazer isso, é taxado de alguma coisa horrível, demoníaca, como se fosse uma escória da sociedade. Mas é preciso ter coragem para dizer que Deus está ao lado dos pobres, que não cuidar dos pobres é pecado e que Deus tem bênçãos de felicidade para o mundo todo por causa da ação cristã em favor dos pobres.
Meus irmãos, minhas irmãs, para a gente concluir essa palavra de hoje, uma palavra difícil de ser dita, em pleno ambiente político que nós nos encontramos, mas nós precisamos resgatar esse papel cristão de atender aos mais necessitados. Cristãos e cristãs são desafiados neste momento a se deslocarem em direção aos mais pobres. Esse tempo é um tempo de fazer isso. É um tempo da gente deixar a nossa zona de conforto e servir como testemunhas do amor de Deus, do cuidado divino por toda a humanidade ferida por causa da miséria, que é uma chaga que envergonha toda a humanidade. Há um itinerário a ser seguido pelas pessoas que querem atender ao clamor dos mais pobres. Esse itinerário passa pelo cuidado com a criação de Deus, passa pela atenção às pessoas que sofrem como parte da criação de Deus, passa pelo cuidado com aqueles que mais sofrem por causa da degradação do meio ambiente, por causa desse empreendimento que é levado a efeito pelo próprio ser humano. Quero deixar um versículo para a gente levar para casa, levar para a nossa semana, para a gente meditar sobre isso na nossa vida cotidiana. Anote no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 31, diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Não ouvir o clamor do pobre, isso é ofensa a Deus. Isso é um ato da pior incredulidade. Mas, meus amados irmãos e irmãs, atender e agir com bondade aos mais pobres, isso glorifica a Deus. Amém? Vamos aproveitar esse momento para a gente repensar a maneira como temos conduzido a nossa vida como cristãos e cristãs no mundo. De que lado nós estamos? De que lado em quem nós concentramos nossa atenção? Amém? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem que impacta os nossos corações. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, do nosso pecado, por não estarmos ao lado dos pobres como o Senhor está. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes estarmos muito mais interessados nas nossas ganâncias, nos nossos projetos pessoais. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ensina a vivermos uma vida comprometida com aqueles que sofrem por causa da pobreza. Nos ajuda, ó Deus, a termos um consumo equilibrado na nossa casa, junto com a nossa família. Nos ajuda a termos uma vida mais simples, ó Pai, e dá-nos, ó Deus, a sabedoria de ensinar as gerações futuras a fazerem isso também. Nós queremos viver no mundo justo, no mundo fraterno, no mundo solidário. E queremos ser as testemunhas do Senhor para esse tempo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Se você está nos acompanhando até aqui, eu peço a você que anote aí nos comentários, no chat, onde você achar mais conveniente, onde você tiver acesso, coloque aí o seu pedido de oração. Eu queria fazer uma oração pela sua vida, oração pelas suas necessidades pessoais. Você que está enfermo, você que está desempregado, você que está passando por uma aflição, eu creio, meus irmãos, que Deus tem uma resposta para todos nós. O Senhor é aquele que atende a nossa oração. Ele atende a nossa oração. Ele ouve o clamor daqueles que buscam na sua necessidade. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Se você colocou o seu pedido de oração, creia, o Senhor vai dar uma resposta para essa sua aflição,
o Senhor vai trazer conforto para a sua vida. Vamos orar? Nós temos algumas pessoas da nossa igreja que precisam de nossas orações. As famílias da nossa igreja, nossa irmã Daileide, temos também nossa irmã Valéria, que está sempre ocupada com a sua saúde. Nós temos nossa irmã Ilva, que precisa também das nossas orações. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor pela sua família, pela sua vida e pelo seu pedido. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós colocamos em tuas mãos as necessidades dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite. Senhor, visita a cada um nesta hora, ouve o clamor de cada um e permita, Senhor, que a tua graça, que o teu favor recaia sobre estas necessidades, supre as necessidades dos teus filhos, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de mudança na sua família, de transformação, aqueles que precisam de paz nos seus relacionamentos, aquele que precisa de emprego, de oportunidade de renda, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um a encontrar as respostas para os seus problemas. Nesta hora, Deus, lembramos das famílias da tua igreja, a família da nossa irmã Cristina, a família, ó Deus, de todos e todas que pedem orações regularmente em nossa igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que estão viajando. Abençoe também, ó Deus, aqueles que precisam passar por tratamento de saúde, como a nossa irmã Daileide. Abençoe a saúde da nossa irmã Valéria. Abençoe a saúde da nossa irmã Ilva. E que o Senhor complete a tua obra sobre nós. Abençoe nossa igreja, Senhor, nessa fase de transição. E que o Senhor esteja conosco cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu quero dar algumas informações aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham na nossa igreja. Nós, essa semana, terminamos de fazer o armazenamento de nossa mobília, de tudo aquilo que nós temos, aguardando aquele momento em que vamos nos encontrarmos mais uma vez num espaço para sermos Igreja de Jesus. Enquanto isso não acontece, no próximo domingo, o último domingo do mês de setembro, nós teremos um encontro presencial descontraído na casa de um de nossos irmãos, então, de uma das famílias de nossa igreja. Aguarde através dos nossos grupos de relacionamento, aguarde a informação. Se você nos assiste, é de Niterói, quer nos acompanhar, depois coloca aí nos comentários, no chat, ou então nos comentários logo aqui abaixo, o que você gostaria de saber. Coloque o seu endereço, ou o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, e nós vamos dar uma informação para você, tá bom? Que Deus abençoe, que essa noite seja uma noite de paz e de alegria para todos e todas, e que Deus abençoe sua semana, que a graça de Jesus tome conta da sua vida. Amém? Até o nosso próximo encontro.